Oi, oi, boa noite. Esse vídeo é para a disciplina de número 1 da pós-graduação de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva. Foi pedido para a gente apresentar de uma forma diferente, no caso não tradicional. Então, eu vou falar de alguns tópicos, vou tentar relacionar com a história, né? Tanto no caso do Brasil quanto da Europa, né? Porque tudo aquilo que foi feito lá fora influencia bastante aqui dentro no Brasil. Então, eu vou começar falando um pouquinho da exclusão. Então, a gente pode associar já a exclusão, que é o fato de você realmente remover, retirar e excluir de forma geral da sociedade a pessoa com deficiência. Conseguir associá-la, no caso, com a antiguidade, com a Grécia e com a Roma Antiga, que quando as crianças eram nascidas, elas pegavam, eram exterminadas, muitas eram deixadas naquele rio Tibre, e quando algumas, no caso, ainda conseguiam, elas eram exploradas nas cidades, em trabalhos, ou então, no caso, em circos, né, considerados grandes anomalias. Na Grécia, existia também aquela coisa de ter o corpo perfeito, os jogos, a guerra. Então, para eles era um primordial, né, de forma excepcional, de que o corpo, que a pessoa fosse perfeita, tá? Depois a gente tem a parte de segregação. A segregação, ela vai separar, né, o grupo distintamente de pessoas, no caso, que são normais, de pessoas que têm algum tipo de deficiência. A partir daí, a gente já tem a institucionalização das pessoas com deficiência. Aqui no Brasil, no caso, a gente saindo um pouquinho lá de fora, foi criado o INES, que é o Instituto Nacional para pessoas que têm deficiência auditiva. E depois teve, um pouquinho antes, né, teve também a criação do Instituto para Meninos Cegos, se eu não estou enganada. E na criação aqui no Brasil foi, eu acho que assim, o pulo para a gente começar um pouquinho mais a considerar a educação especial. Ainda assim, quando eles foram criados, era ainda uma coisa muito assim por gratidão. Então não havia assim realmente aquela coisa assim, eu vou educar as crianças, até porque naquela época no Brasil, ainda mais ou menos, se eu não estou enganando, 1800, era uma coisa bem precária a educação como um todo, tanto das pessoas não, desculpa, das crianças que eram alunas de ensino regular, quanto as de ensino, no caso especial, que normalmente já não tinham praticamente muita coisa. A gente coloca, no caso, a integração a partir do momento em que as pessoas começaram a enxergar que a deficiência, no caso, ela podia ser algo que era contornável. Então, a gente tem lá na Europa um pouquinho dessa coisa de que a criança ela vai conseguir aprender, ela consegue colocar algo, ela consegue produzir a partir do momento que os graus de deficiência e os tipos de deficiência foram colocados. A gente tem, no caso, a inclusão, que eu acho que eu colocaria mais como atualmente, quando tanto as pessoas que são, no caso, assim, entre as normais, quanto as que têm deficiência, são integradas. Então, a gente tem a inclusão como um meio de fazer com que as pessoas que talvez tenham a ausência de algo sejam colocadas em um mesmo meio através de equidade e não somente de igualdade. Então, quando a gente fala um pouquinho de igualdade, por mais que, por exemplo, eu que ando, corro, uma pessoa que fica numa cadeira de rodas, ainda, querendo ou não, em um páreo é desigual. Então, é necessário que, assim, a inclusão, no caso, atualmente, ela sirva, como que eu posso explicar? De um degrau que, no caso, não tenha que existir. Então, é um páreo que tem que ser realmente igual para todos. Então, ela tem que ser íntegra, ela tem que ser limpa. É, Quando eu estava lendo um pouquinho dos textos, eu pude perceber que a ideia que a gente tem ainda de, querendo ou não, na educação como um todo, é muito aquela coisa assim de ter um pouquinho de compaixão, de dó, de pena, e algo que, querendo ou não, é institucionalizado aqui no Brasil de uma forma geral. Essa forma, no caso, não tô falando que ela perpetua tanto assim,
porém existe alguns prós e contras dessa ideia de institucionalização. E quando a gente fala que a, a inclusão em algum lugar, né, no caso, principalmente quando a gente fala no âmbito educacional, a gente pode se dizer que, assim, a inclusão, ela veio disfarçada, querendo ou não, de uma certa exclusão. Então, a gente ainda tem muitos modelos, né, muitas coisas que fazem com que várias crianças que têm realmente uma deficiência não consigam ter o mesmo acesso no quesito educacional, porque não tem grande suporte, não existe algo que é tão profundo assim. Então, é mais ou menos isso. Então, comparando essa parte histórica, então a gente tem a parte antiga, que era mais a exclusão, quando foi criado um pouquinho mais da separação, né, de cada tipo de deficiência, a gente já tem um pouquinho mais da integração, e a inclusão realmente só vai acontecer, somente acontece, no caso, quando existe uma forma geral de que a ideia, junto com a prática, se torna igualitária para todos, e que todos possam aprender através de algo que é conjunto, tá? Então, é mais ou menos isso que eu quis passar. Muito obrigada.